Isso aí. Olá, meus amigos, mais uma vez, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para você que está aí nos assistindo, que estará acompanhando conosco nesse breve período onde estaremos aqui compartilhando um pouco mais daquilo que temos falado na semana passada. Amém. Acerca da multiforme. Amém? Amém. E hoje está aqui comigo, né, a minha esposa, Keila. Olá, Keila. É isso aí, hoje nós vamos fazer juntos aqui, mas antes disso, eu queria que você que está aí online, né, você pudesse colocar aí seu nome ou a cidade, né, de onde você de repente está nos assistindo, tá bom? Ok, vamos lá então. A Keila vai estar entrando aqui. Vou entrar. Né? Ok. Enquanto a Keila entra aqui, mais uma vez eu vou repetir, né? Porque existem pessoas que possam assim não nos conhecer. Então meu nome é Akira, Sérgio Akira Kawamoto, minha esposa chama Keila Kawamoto, né? Nós temos 3 filhas lindas, né? E acontece que, né, a gente falou semana passada um pouquinho, né, a respeito da nossa história, mas em breves palavras, né, nós somos casados há 16 anos, pela graça de Deus, e estamos pastoreando aí a igreja local ali em Toyohashi faz 13 anos, quase 14 anos. Né? Temos 3 filhas lindas, princesas, né? A mais nova de 7 anos, a do meio a de 11 e a mais velha 14. É isso aí. Acabou de fazer 14 agora. As filhas estão crescendo, né? Mas aí, ó, coloca o seu nome e a cidade de onde você está assistindo pra gente poder te apresentar aqui também, porque a gente quer fazer algo juntos. Amém? Queremos saber quem que está aí conosco, né? E vamos estar estudando a palavra do Senhor juntos. Muito bom. Ó, já temos aí a Amy, a Rosane, Diogo, né? Temos a pastora Marluce também, lá do Brasil. Prazer estar com vocês, viu? Vai colocando a cidade de onde você está assistindo também, pra gente saber. Ó, temos o Tiago Camargo também, ó. Glória a Deus, aí sim. Todo mundo junto aí. Bom estar podendo juntos. Assistir, podemos... Aliás, mais do que assistir, gente, é poder interagir. Mais do que assistir também é poder se edificar, poder se aperfeiçoar naquilo Amém. que Deus ele tem para cada um de nós, né? O som parece que está baixo, amor. Precisamos aumentar o som. O som tá baixo, então vamos aumentar aqui, ó. E agora, aí, pessoal, como é que tá? tá? Vocês, Aumentamos som, aqui o som. imagem, melhorou? Ok, vamos dar continuidade então. Enquanto isso, vocês, por favor, vão falando se o som estiver baixo ou se estiver travando alguma coisa, para que a gente possa, nesse tempo, poder conversar, poder falar tudo aquilo que a gente tem meditado e a gente quer construir algo, tá? Então, mais uma vez repetindo também da semana passada, para você que não assistiu a live da semana passada, o tema, a gente está falando sobre a multiforme sabedoria de Deus, que se encontra lá em Efésios, capítulo 3, verso 10. Por que o nome multiforme para essa live? Porque nós cremos que pela igreja, é o que a Bíblia diz, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela seja conhecida dos principados e potestades. Ou seja, é pela igreja que essa multiforme sabedoria será conhecida. Pela igreja multiforme sabedoria. Nós. Igreja somos nós, né? Não é uma pessoa, é nós. É um corpo de Cristo, né? Não é um templo em si, mas são pessoas. Constituído de vários membros interligados, né? Então, pela igreja, a gente entende que cada um de nós, assim como você que está nos assistindo, você carrega algo da parte de Deus e com certeza você, com essa parte que Deus te entregou, você edifica o corpo de Cristo. Porque muitas vezes a gente espera com que uma pessoa faça tudo ou outra pessoa faça outra coisa. Não, mas todos nós precisamos fazer juntos, né? E é isso que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Juntos vocês, nós, somos corpo de Cristo. Então por isso que, sabe, esse tema multiforme é um tema que queima muito no nosso coração, de ver a diversidade,
a forma que Deus ele manifesta essa sabedoria por meio dessa multiforme, por meio dessa diversidade, e é pela igreja que isso vai acontecer. Por isso que cada semana nós estaremos aqui falando acerca de alguns assuntos onde Deus ele capacitou certo tipo de pessoas ou enfim, para poder, sabe, trazer um ensino mais profundo, uma graça em certas áreas também que nós estaremos aqui abordando durante essas semanas. Tudo bem? Isso aí, precisamos de você, multiforme graça. Então significa que o programa, esse tempo que nós vamos passar junto, não é feito só de nós aqui, sim, mas de você aí também. E é uma forma de a gente estar fazendo isso através dos comentários. Então participe, né? Deixa Deus te usar. Vamos Amém. Construir, vamos ser um instrumento de edificação do corpo de Cristo. Ok, aqui nós temos aqui o Fred, a Ângela, né? Outras pessoas aí que estão entrando. Dá um oi aí, fala de onde você está nos assistindo. A Ângela é de Peruíbe, São Paulo. Peruíbe, olha Temos só. também o pessoal lá do CREA, Miracatu, São Paulo. Que gostoso estar com vocês, viu? Saudades também, Fred. Bom, Amém. A Ana de Toyohashi, né? Cadê o povo de Toyohashi? Nós somos de Toyohashi. Até a Michelle aqui, o Rafa, até não, né? Vocês aí estão sempre conosco, glória a Deus. Sim, abraço parceiros, aí pra vocês aí. Amigãos, amém. Ó, até o pastor Marcos Torezan tá aqui, olha só. Pastor. Eita, pastor, olha. Multiforme graças de Deus, é muito tanta bom. gente, que gostoso. Muito bom, então. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você que assistiu a live passada. Se você não assistiu, então depois você tem essa oportunidade de assistir, né? O que mais chamou a sua atenção na última live? Lembrando, a gente falou sobre alguns tipos de governo, a gente falou sobre alguns assuntos bem interessantes, tá? Então, enquanto você escreve aí o que mais te chamou a atenção na última live, escreva aí, por favor, nos comentários, certo? Então, enquanto você escreve, eu vou falando aqui um pouquinho a respeito do que realmente Deus assim tem falado ao nosso coração, e nós queremos dar continuidade, sabe? Nós queremos um Deus que constrói algo, e não um Deus que está perdido, um Deus que de repente é para lá e para cá. Não, Deus ele está construindo algo. Então, a gente sempre tem esse coração de uma construção. Então, de semana passada para cá, nós vamos continuar construindo esse assunto. Tudo bem? Bom, semana passada falamos sobre vários tipos de governo, né? Falamos sobre alguns tipos de governo que se levantou durante a história, né? Foram o feudalismo, o comunismo, a ditadura, né? O socialismo, a democracia. Então, vários tipos de governo que o homem ele tem tentado, sabe, governar os homens e a terra. Mas só que todos eles não têm dado certo, né? Até dá certo em alguns aspectos, mas a gente vê que existe um governo, e esse é o nosso anseio. Quando Jesus ele fala assim, quando ele chega à terra, o reino dos céus é chegado. Amém. O reino de Deus é chegado. Ou seja, o reino, a gente pode falar sobre o governo de Deus, assim como a oração que Jesus ele nos ensina a fazer. Venha a nós o teu reino. Em outras palavras, está querendo dizer, venha a nós o teu governo. O governo dos céus tem que ser estabelecido em nossos corações. As leis dele, a palavra dele é uma lei. Então a gente falou mais ou menos sobre esses temas. Tudo bem? E a gente vai dar continuidade, então, falando sobre justamente esse governo, o governo dos céus, que Deus ele anseia, que Deus ele deseja, que seja implantado em cada coração, seja implantado em cada família, seja implantado em cada nação e em todas as nações. Esse é o desejo de Deus, que venha o teu reino. Amém, amém. Estamos falando agora da live passada, o que mais te chamou a atenção. Então vai colocando aí, né, Márcia de Nagano, né, e você que está assistindo, o que mais chamou a atenção? Você que assistiu a live, o que mais chamou a atenção? Porque nós estamos construindo em cima. Amém.
quando se trata de reino de Deus, como a gente falou, é uma palavra tão bonita, é uma palavra assim tão falada ultimamente, mas até que ponto nós entendemos isso, né? E é bem interessante que eu não sei você, mas eu já me perguntei várias vezes, né? Por que que Jesus ele demora para vir, né? Ele vem justo no momento ali do Império de Roma. O Império de Roma está se expandindo, está crescendo e cada vez mais dominando todos os territórios. E Jesus ele vem bem nesse tempo. Por que que Jesus não veio de repente? Adão pecou, por que que Jesus já não veio? Sim. Por que que de repente ali no povo de Israel, ali maltratado, sendo oprimido, por que que Jesus já não veio naquele tempo também? Né? Ali no tempo de reis, tempo de juízes, até no tempo de Moisés, que seja, qual tempo que for, sabe? Por que que Jesus ele vem bem nesse tempo? Um tempo que a Bíblia diz que é na plenitude dos tempos, Jesus ele veio. Plenitude dos tempos, no tempo de Roma. No tempo certo? de Roma. É bem interessante que se nós formos estudar então um pouco sobre esse reinado de Roma, sobre esse governo de Roma, as atitudes do Império de Roma, as movimentações do Império de Roma, era muito semelhante àquilo que Deus ele espera com que a igreja possa também se movimentar. É muito interessante. Então Jesus ele vem bem num tempo onde a mentalidade de cada um que ali vivia estava preparada para entender que quando Jesus chegasse, ele dissesse que o governo de Deus venha. Então todos já entenderiam o que realmente Jesus ele queria dizer. É claro que eles pensaram que era um governo ali onde Jesus já reinaria naquele momento. Mas só que é dentro de nós, e é claro que por meio de nós, Deus, no futuro também breve, em nome de Jesus, esse governo será literal. Ok? Então esse governo ele é eterno, esse governo é um governo presente, mas também é um governo futuro. Então nós fazemos parte desse governo. Até aqui tudo bem? O Império de Roma era muito semelhante com algumas movimentações. Tá? O que mais chamou a atenção da live passada para Michele foi que o melhor governo é o de Deus, é o reino de Deus. Amém. É isso que nós ansiamos, né? A teocracia, não é democracia, não é nenhum outro tipo de governo, mas o governo de Deus. Mais uma vez, esse livro aqui, que nós estamos aqui estudando um pouco, né? É do Miles Monroe, é assim que se pronuncia, Compreendendo o Reino de Deus. É um livro que a gente tira, assim, é um livro que me edificou bastante. É um livro onde, assim, a gente acaba aprendendo um pouco mais a respeito desse governo de Deus, sobre o reino de Deus. Porque, afinal de contas, se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver por diversas vezes Jesus e tantos outros homens falando acerca do reino de Deus. E o reino de Deus é chegado. Amém? Amém. E para o Tiago, onde o fim será o começo. Olha, profundo, hein, Tiago? Glória a Deus. Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 19. Só para a gente aqui já dar uma introdução nesse tema que a gente vai estar falando hoje. Né? É um texto bem conhecido, mas eu vou ler com vocês. Mateus 16, do 13 ao 19, porque aqui a gente vai estar dando essa introdução acerca desse assunto, continuando falando sobre o reino de Deus. Amém. A Bíblia diz o seguinte: E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
eu quero aqui frisar mais essa palavra aqui, edificarei a minha igreja. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você pudesse aí digitar, pudesse aí escrever para nós aí. Quando Jesus ele disse edificarei a minha igreja, quando nós falamos essa palavra igreja, o que vem em sua mente? O que vem aí no seu coração? Igreja. Vamos lá, gente. Igreja, o que é igreja para você? O que vem na tua mente? A primeira coisa que vem na tua mente, né? Estamos aqui, o Multiforme Sabedoria, então coloque aí, né, nos comentários o que você entende sobre igreja. Vamos compartilhar. Então, edificarei a minha igreja, né? Aqui ela está acompanhando aqui também, né? Esse vocábulo igreja, na verdade, vem do grego eclésia. Só que, infelizmente, tem sido muito mal interpretada essa palavra, eclésia, igreja. Pelo fato de que a maioria de nós, quando falamos sobre igreja, a gente tem a tendência de ser levado para um termo religioso, de entender que é um termo religioso. Só que para aquela época, por isso que é importante a gente conhecer aquele contexto que Roma estava vivendo. E quando Jesus vem e fala, o governo de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, sabe? Essa palavra igreja, que no grego é eclésia, né? É um termo, na verdade, governamental, não é um termo religioso. É um termo governamental. Significa literalmente essas palavras aqui, aqueles que foram destacados da multidão. Eclésia, para aquele tempo, significa aqueles que foram destacados da multidão. Então, e era usado pelos gregos para se referir ao Senado ou grupos políticos escolhidos pelo governo. Então, o governo de Roma, o governo grego também, que antecedia ali o governo de Roma, é uma mistura também, mas o governo escolhia algumas pessoas a dedo. Algumas pessoas que eles consideravam ser importantes, algumas pessoas que eles consideravam ser com muito potencial, eles escolhiam essas pessoas e eles se tornavam uma eclésia. Se tornavam a igreja, se tornava a eclésia. E fazendo uma comparação também aqui, Jesus, ele nos escolhe a dedo. Jesus nos escolheu e glória a Deus por isso, né? Ele nos escolheu. Mas aquele imperador, aquele governante ali, aquele governo, escolhia então essas pessoas. Para que essas pessoas eram escolhidas? Essas pessoas eram escolhidas para poder absorver todos os ideais, todos os valores do rei, para entender os pensamentos, as ideias do rei. Então, a fim de que eles absorvessem tudo o coração do rei, eles entendendo tudo isso, eles eram enviados então para vários lugares, para poder implantar o coração do rei, para implantar a cultura do rei, né? Por exemplo, antigamente, antes da vinda de Jesus à Terra, a maioria dos reinos, a maioria, boa parte, né, destruía, quando ganhava uma nação, quando vencia uma outra nação inimiga, eles destruíam tudo que tivesse na frente. Aí, outros tipos de reinado também, quando vencia seus povos inimigos, eles destruía assim boa parte, mas às vezes trocava de um lado para o outro pessoas, né, para poder trazer aquela impotência na vida de cada um que eles poderiam ter. Ou alguns também pegavam só os melhores e ficavam para si. Aí Jesus, ele vem no momento onde o governo, a forma de lidar com as nações, com os povos vencidos, era diferente. Uma vez que Roma vencia um território, ele não destruía, ele não saqueava tudo ali. O que ele fazia? Ele enviava um desses. Os escolhidos? Um dos escolhidos, que era da eclésia. Enviava um deles, que até esse termo, essa palavra apóstolo, eles usavam nessa época. É dessa época que surgiu essa palavra apóstolo, que ele era um enviado para esse lugar. Enviado para esse lugar para implantar toda a cultura, todos os valores, né? Toda a forma que o rei ele pensava que seria o certo, esse apóstolo, essa eclésia, era responsável para ir nesse lugar, a fim de que quando o rei
pudesse visitar aquele lugar, ele se sentisse em casa. Deu para compreender? Então, vamos pensar comigo então. Jesus também ele nos chama para a mesma coisa. Nós somos enviados a essa terra. Para onde nós formos, a cultura de Deus seja estabelecida. Onde nós formos, na nossa casa, na escola, no trabalho, a cultura de Deus seja estabelecida, a fim de que quando Cristo voltar, ele se sinta em casa. Entende a profundidade de quando nós entendemos então a palavra reino? Então é muito importante a gente começar a entender a nossa responsabilidade. Amém. Dentro desse reino. Na live passada falamos, a palavra de um rei é uma lei. O que o rei disse é uma ordem. Então, e o que o rei ele fala, os seus valores é uma ordem. E a ordem dele está nas Escrituras. E o nosso dever é também, como eclésia, poder captar todos os pensamentos do rei. Amém. Nós captarmos todas as ideias do rei, o coração do rei. E nós, como eclésia, então nós somos enviados a várias cidades, a vários bairros, a vários negócios, empresas, fábricas, a fim de quê? Para que nós podemos, a fim de que nós possamos estabelecer e manifestar o governo de Deus em cada lugar. Amém? Amém. Então, para Márcio, Michele, Tiago, né, igreja, corpo de Cristo. Então, é o corpo de Cristo, mas agora nós estamos falando também que é eclésia, que é um grupo que foi escolhido a dedo, nós somos escolhidos a dedo pelo nosso Senhor, né, para estabelecer a vontade do rei, né, a cultura, e tornar lei naquele local. Então, nós somos a eclésia, um povo escolhido para manifestar o reino, o reinado de Deus. Fico pensando, se todos nós tivéssemos essa ideia e assumisse essa responsabilidade de entender que nós somos enviados, nós somos a eclésia, nós somos aquele povo escolhido a dedo por Deus, para que por meio de nós a cultura de Deus possa ser estabelecida e manifesta em todos os lugares. Fique imaginando nos ajuntamentos que a gente tem, muitas vezes na célula ou aos domingos, sabe? Ali é um momento de preparação. Ali é um momento onde a gente está se ajuntando para ser ativado, sim, para adorar a Deus, para se equipar, para se aperfeiçoar. Mas eu fico imaginando, e quando o culto acaba e todos voltam para os seus lares, todos vão voltar ao seu serviço, ao seu trabalho, como que seria diferente se nós pudéssemos entender e praticar isso? Verdade. Amém. Márcio também, né, concorda com isso, falando, vejo muita gente que diz, aceitei a Jesus, mas a vida não condiz com os mandamentos e preceitos da palavra de Deus. Não está manifestando a vontade do reino. Então, será que realmente entrou debaixo do reinado de Deus? Essa é a questão, né? E quando nós oramos, venha teu reino, nós estamos orando, venha o teu governo. Venha o teu governo, Senhor, sobre nossa casa, sobre o nosso relacionamento. Venha o teu governo sobre em cada família. Venha o teu governo. E o Senhor governa por meio da sua palavra. Então a palavra dele é lei. Precisamos conhecer então os seus pensamentos. Conhecer as ideias e o coração de Deus. E outra pergunta fica. Você tem conhecido o coração de Deus? Você tem conhecido quais são os valores do reino de Deus? Quais são, sabe, os princípios, as vontades que Deus, o nosso rei, ele tem para conosco? Sabe, Deus, muitas vezes levamos Deus como nosso amigo. Ele é o nosso amigo, sim, mas mais do que isso, ele é o nosso rei. Amém. Ele é o nosso Deus, sabe? Ele é o nosso Senhor. E aí faz muita diferença. Porque muitas vezes um amigo, você pode, às vezes, não tem muito a ver isso, tal, você não dá muito ouvido, dependendo da situação. Mas o rei, a palavra dele é uma lei, a palavra dele é uma ordem. Tudo bem até aqui? Ok? Então a primeira parte que eu queria falar para vocês dessa live é para que nós entendamos
quem nós somos? Somos eclésia. Nesse governo de Deus, nós somos a eclésia. Pessoas escolhidas a dedo para poder manifestar sua cultura na terra, manifestar a cultura do rei onde quer que nós formos. Amém. Nós somos enviados por Deus. Esta é a primeira parte. Em cada lugar que você ia naquele tempo, era Roma. Era a vestimenta, era o idioma, era a comida, eram os valores, eram as leis. Todo lugar que você ia era Roma. E dessa mesma forma, todos os lugares que nós fomos, sabe? Que ali possa ser um pedaço do céu manifesto na terra. Amém? E é um prazer realmente servir esse rei, como disse a Catinha aqui, e todos os lugares deve ser manifesto este reino, na MEC Sorocaba, São Paulo, Brasil, Ilma, né? Deus te escolheu, viu? Para manifestar o reino dele. Agora então vamos para a segunda parte então. Por quê? Nós entendemos que esse rei, esse governo, ele tem sua cultura. Tem uma cultura que é diferente da nossa. E o grande problema é quando nós nascemos de novo. Por exemplo, eu e Keila somos brasileiros. Eu sou do Paraná, Maringá. Eu sou do Pará. Viemos nos conhecer aqui no Japão. Então, existe cultura brasileira, existe uma cultura ali no Paraná, existe uma cultura até mesmo lá no Pará, que são costumes diferentes, são a gastronomia diferente, Muito rica. A forma de falar é diferente, sabe? Muita coisa diferencia de acordo com o local no qual você viveu. Então, pensa comigo, nós nascemos ali no Paraná, você nasceu e você cresceu e por muitos anos você aprendeu uma cultura. Por exemplo, eu sempre comi feijão com alho, só, durante toda a minha vida. Minha mãe sempre fez dessa forma e eu amo feijão da minha mãe, eu amo a comida da minha mãe e eu sempre gosto, eu amo alho, né, gente? Né? Comida com alho. E eu caso com a Keila. Agora a cultura é diferente. Ela já coloca cabotiá no feijão, coloca charque, né? Coloca bacon, várias coisas no feijão, sabe? É um choque de cultura. E agora, quem é que tá certo? E agora, a quem eu vou me submeter? Eu? Não? E agora, né? Quando ela faz feijão, ela faz o feijão desse jeito. Quando é minha vez de fazer o feijão em casa, eu faço do meu jeito ali também, né? Coloco só alho e fica aquele gosto de alho e feijão. É o teu governo e o meu governo. E agora, é isso que acontece quando nós adentramos agora debaixo do governo de Deus. Alguns até passam 20, 30, 40 anos em determinada cultura e agora vêm para a cultura de Deus. E isso muitas vezes, uma nova cultura, traz muito choque. Às vezes traz uma crise de identidade, uma confusão na sua mente, sabe? E nós que viemos do Brasil para o Japão também, é uma cultura totalmente diferente, mas muito diferente. E nisso muitas vezes aí a gente passa por muito tempo aqui no Japão, a gente perde um pouco das coisas do Brasil, pega muita coisa do Japão e a gente fica meio naquela. E agora, eu sou brasileiro, eu sou japonês, quem eu sou? Até a Keila tem um testemunho para falar a respeito disso, dessa crise de cultura que a levou a ter uma revelação certo dia, uma iluminação no seu espírito que fez toda a diferença. Eu gostaria muito da sua atenção, porque esse testemunho ele pode destravar muitas áreas da sua vida. Amém, glória a Deus. Então, como eu disse, eu vim para o Japão junto com os meus pais em 91, quando eu tinha 6 anos de idade, né? Então, até os 6, morei no Brasil, falando português e tudo, e de repente toda a família veio aqui para o Japão. E depois dos meus 6 anos, estudei na escola japonesa, comendo a comida japonesa, e fui crescendo, mas tendo essas duas culturas, né? Na escola comendo natto e misoshiro, e em casa comendo feijão e arroz.
né? Minha mãe nunca deixou a gente esquecer o português, ou até mesmo a gente tinha que aprender o português. Então, em casa era proibido falar em japonês. Então, em casa era o governo brasileiro ali. E sou muito grata à minha mãe, aos meus pais, né, que me ensinaram a escrever, a ler na Bíblia, era no discipulado ali, né? Então, fui aprendendo mais sobre a cultura brasileira, né, e na escola a cultura japonesa. Mas aí fui crescendo e ali a gente vai entrando na adolescência e a gente vai entrando naquela crise de identidade, né? Quem eu sou? Eu me sentia muito incompleta, eu achava assim que eu não tinha um lugar para estar. Porque no meio dos japoneses, por mais que eu falava o japonês, por mais que eu entendia a cultura, e por dentro até me achava japonesa, mas eu não era japonesa. Então eu não era aceita como japonesa. Era uma estrangeira, uma estranha ali no meio, né? E eu lembro que nós fomos passear ao Brasil e ali eu pensei, então tá, aqui no Brasil eu vou ser aceita, porque eu sou brasileira. Aliás, tenho meu passaporte, eu sou brasileira. Só que cheguei ali no Brasil e aí foi conhecida como a japonesa. A japonesinha ali, né? Mesmo com esse olhão, era a japonesa. Então, ali no Brasil, continuei sendo estrangeira e continuei me sentindo que não tinha um lugar, não pertencia a nenhum lugar. E por mais que eu estudei tanto japonês como português, eu lembro que teve um dia que eu chorei pra minha mãe e falei, mãe, eu não consigo nenhum nem outro. E eu me sentia assim, fora, um peixe fora do lugar. E até que ali o nosso Deus maravilhoso, né? A gente se encontra nele. Quando a gente encontra Deus, nós nos encontramos. E ali eu vi assim que, sabe quando Deus fala assim pra você, olha, você não é japonesa. Aí você dá aquele choque, não sou? Então não pertenço? Então sou brasileira? Não, você também não é brasileira. O que é isso? O que significa? Não, a sua pátria é celestial. Você não é brasileira, você não é japonesa, você não é peruana, você não é argentina, você é celestial. Por isso que às vezes a gente não consegue se enquadrar, se encaixar, se sentir fora, porque você não é desse mundo. Sim. Você faz parte de um reino celestial. Ali sim você se encontra. E foi quando eu me encontrei. E eu vejo que muitos jovens, muitas pessoas sentem a mesma coisa. Nós fizemos, né, um retiro com pessoas envolvidas no ministério japonês e Deus me trouxe essa palavra para estar ministrando o coração dos jovens. E incrível o quanto de gente que tinha que se encaixou dizendo a mesma coisa. Estava em busca de uma aceitação, de uma pátria, mas não encontrava. E até eu falo assim, eu apelo para os papais, para as mamães, né, que estão educando os seus filhos, e às vezes a gente tem aquele patriotismo, é isso. Não, sou brasileiro com muito orgulho, né? Então, com muito amor, né? Com muito amor. Então você quer defender, eu amo o meu Brasil, né? Então, às vezes o patriotismo, ele te leva a elevar tudo que há naquela cultura, naquele governo. E a gente sabe que tem sim muita coisa de Deus na cultura, em todas as culturas. Sim. Tem a cultura do reino, mas também tem cultura humana e muitas das vezes diabólica em cada reino. E às vezes a gente quer puxar a sardinha pro nosso lado, né? Aí você vê o seu filho comendo lamen, porque para comer lamen, os japoneses eles fazem aquele barulhão, né? Aí daí você grita com o seu filho, para de comer desse jeito, menino, tá parecendo japonês. Aí ele sente, mas peraí, eu tô no Japão, eu não posso parecer japonês? Eu tenho que me parecer então brasileiro. Mas eu não me pareço brasileiro, eu me sinto também fora, né? E porque às vezes eu não sou tão extrovertido como os brasileiros são. Então cada lugar tem uma sua cultura, tem parte do reino de Deus, né? A gente vê a alegria, o carisma
né, que faz parte do reino de Deus na cultura brasileira, mas a gente vê também essa seriedade, honestidade, né, na cultura japonesa, e às vezes fica uma guerra. Qual é a cultura melhor, né? Não, eu sou brasileiro com muito orgulho. Não, os japoneses são uma raça excelente, né? Está acima de todos, e fica essa guerra, um lutando, às vezes fica então filho contra os pais, os pais querendo provar que a cultura brasileira é melhor, e os filhos querendo provar, não, nós estamos no Japão, a cultura japonesa é melhor, olha, os brasileiros se atrasam, os japoneses não fazem isso. E fica essa guerra, né? E aí, quando Deus ministrou o nosso coração na criação das nossas filhas, como fazer, o que fazer, né? E a gente costuma sempre dizer, né? Você não é brasileira, você não é japonesa, você é celestial. Então, não precisa, sabe, tender para uma cultura para outra. Basta agora você pega a Bíblia, é essa a nossa cultura, é essa a nossa lei. E aí começa a ter apenas uma cultura e não tem essa racha de cultura. O mesmo vale para o casal. Como a gente falou, mesmo no Brasil, a gente tem várias culturas. Né? Às vezes você é descendente de italiano e casa com descendente de japonês. Imagina o choque. Quem que tá certo? Né? Os italianos falam com a mão, falam alto, né? O japonês já todo, né? Quem que é o certo? Aí você vai para uma cultura apenas, o reino de Deus. Aí acaba. É uma vontade, é um governo. Né? Então nós precisamos entrar debaixo desse governo, debaixo dessa cultura e sermos um só povo. Eu acho que assim é a única forma de realmente nós nos tornarmos um. Glória a Deus, estamos falando sobre multiforme, até sobre casais, família aqui, glória a Deus, né? Então, para a gente agora para a terceira parte. Primeira parte, então, falamos sobre o governo de Roma, ele tinha sua eclésia. Essa eclésia era pessoas escolhidas a dedo para poder pegar todos os pensamentos do rei, para pegar todas as ideias e valores do rei, e eles eram enviados para territórios vencidos para poder implantar toda essa cultura do rei, a fim de que onde quer que fosse, aquele lugar era como se fosse uma Roma, com toda a cultura estabelecida por meio desses vários homens, essas várias pessoas equipadas pelo rei para poder cumprir com essa missão. Depois, a segunda parte aqui, falamos então dessa importância de nós entendermos a cultura do rei. E essa cultura do rei, né, nós não somos então nem cultura brasileira, nem cultura japonesa, nós temos a cultura dos céus. Fomos chamados, escolhidos a dedo como eclésia, como essa palavra que significa pessoas escolhidas, né? Pessoas escolhidas a dedo para cumprir com o propósito. Então nós somos essas pessoas para poder manifestar essa cultura dos céus. E agora, qual é a cultura dos céus? Quais são os valores dos céus? É claro que nós vamos, eu creio que você sabe muito bem, é a palavra de Deus. A cultura dos céus é a palavra de Deus, porque afinal de contas a palavra do rei é uma lei, ok? A palavra de Deus é uma ordem. Amém? Glória a Deus. Bom, agora a cultura, eu queria que você interagisse conosco, tá? Porque cada cultura tem algum tipo de diferença, tá? E depois a gente vai fechar sempre levando para a cultura dos céus, tá? Por exemplo, na parte da gastronomia, alimentação, aonde você mora, qual é a cultura dessa parte gastronômica? O que se come na sua cidade? O que é famoso lá na sua cidade? O que é famoso, ou até mesmo no seu país, aonde você viveu ou vive, né? Qual é a cultura nessa área de alimentos? Então escreva aí, o que é gostoso, eu amo comer, gente. Né? O que tem na cultura, porque a alimentação é a cultura. É isso aí. Certo? Por exemplo, lá no Paraná, né, a minha cultura ali era comer arroz, feijão com alho, só alho,
né? E uma carninha e uma salada e estamos felizes. Amém? É isso aí. Assim como também, né, tem lá pro sul, né, que é essa parte aí dos churrascos, né? Aqui, ó, a Cris tá falando. Campo Grande é churras, né? Churrasco. Churras. Ai, Deus. Bolinho caipira, MM. Como é que é isso? Bolinho caipira. De que lugar que é? Delícia, hein? Muito bom, né? Então, cada lugar tem a cultura na parte da gastronomia, né? Na parte aí dos alimentos, né? Então, a comida sempre promoveu essa distinção cultural, né? Determinados pratos, ingredientes, temperos. Por exemplo, quando se fala daquele tempero chamado curry ou carê, o que vem em mente? Qual o país? Índia, né? Então a comida sempre promoveu essa distinção, né? Mas agora que vem a questão, qual é a comida dos céus, né? Eita, isso daqui, né, é boa, né? Qual é a comida do céu? Gente, eu não vou falar nenhuma heresia não, tá? Mas pro Nando, ó, é arroz com ovo. Arroz com ovo, nossa, essa é a melhor. É a melhor. É, isso aí. Aqui no Japão, a gente fala Japão é sushi. Vem de cara sushi, sashimi. É isso aí, né? Agora, qual é a comida dos céus? Primeiro que lá em Mateus capítulo 4, verso 4, né, Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Opa, tem um alimento dos céus. Tem um alimento dos céus. João capítulo 4, verso 34 também vai dizer o seguinte, né? Jesus ele chega diante dos seus discípulos e fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Existe uma comida diferente. Essa é a comida dos céus. Comida dos céus é fazer a vontade dele. Então tá vendo? Tem a comida brasileira, a comida aí de Campo Grande, comida aí de não sei da onde, mas... Paraíba, que é cuscuz e batata doce. Olha aí, meu Deus. Muita comida. Mas, no reino dos céus, tem uma só comida. Palavra de Deus e a vontade dele seja feita. Amém? Amém. Então, outra coisa também. Quer falar? Não, eu ia falar que nós temos que comer essa comida. Se nós fazemos parte do reino de Deus, a nossa comida não deve ser outra. A gente não pode se alimentar de outra coisa. Aí a questão, né, do que você tem se alimentado vai falar de que reino você pertence. Gente, 40 minutos já, mas vamos lá. Sobre cultura também. Na sua cultura, qual tipo de vestimenta se usa? Né? Porque, por exemplo, existem culturas que homem usa saia normal. Né? Para nós é muito estranho. Então, a vestimenta também, ela manifesta assim, um pouco da cultura, né? E aonde você mora, onde você nasceu, que tipo de roupa, né, estão acostumados a se vestir. Pode responder aí, né? Que tipo de roupa? Por exemplo, aqui no Japão. Kimono, né? Yukata, no verão, né? Mas aí tem um lugar aí que é chapéu de palha, botina. É isso aí. Então escreva aí, enquanto a Keila aí também vai podendo dando uma lida aí também do lado, tá? Com relação à vestimenta, os céus também tem uma vestimenta. Calma, gente, calma. Vamos ver na Bíblia, né? Saia, cabelo longo. Vamos ver na Bíblia, né? Se Deus ele fala isso ao seu coração, você sente paz, glória a Deus, né? Desde que isso não seja para escândalo ou para a autoglorificação, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Mas o que a Bíblia diz a respeito da vestimenta? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 ao 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante
de Deus. Então a vestimenta dos céus é um espírito manso e quieto. Amém? Isso é precioso diante de Deus. Então Deus ele não está vendo muito o exterior. A veste dos céus é uma veste interior. É uma veste no teu coração. Amém? Mansidão e quietude. É isso aí. Né? Então, por isso que a gente precisa começar a captar qual é a cultura dos céus. Porque se de fato eu entendo que eu fui chamado como eclésia para poder absorver todos os pensamentos e valores do rei, a cultura do rei, e eu tenho essa responsabilidade de manifestar na terra, eu preciso entender que tipo de comida, que tipo de vestimenta, que tipo de costumes, que tipo de celebrações há na cultura dos céus. Tá? Por exemplo, até que eu falei aqui, celebrações. Que tipo de celebração se faz? Comum Celebra? na sua terra. É isso aí, respondam aí, gente. Vamos compartilhar e até conhecer, né, conhecer mais da cultura, dessa diversidade, dessa multiforme, né? Vamos ver aí. Nós celebramos casamento, celebramos aniversário na nossa cultura, né? Aqui no Japão se comemora os 20 anos, no Brasil é os 15 anos, né? Para as meninas, são culturas diferentes, mas são celebrações. Uhum. Infelizmente, muitas celebrações, muitas festas, né, lá no Brasil, por exemplo, qual a lembrança que muitas vezes de muitas pessoas têm no Brasil? Às vezes é o carnaval, né? É uma celebração que eles têm, que é literalmente a festa da carne, né? Mas e o Japão e outros países têm também Tem as o suas... Matsuri, né? Tem os Matsuri. Tem alguns que é o Oni Matsuri, que celebra o diabo. E nós devemos entender quais celebrações Deus ele também tem no seu reino, né? E é claro que há uma só celebração, porque tudo é dele, por meio dele e para ele. Toda celebração, quando a gente fala, vai ter um culto de celebração, essa é a nossa celebração. Celebramos ao nosso Deus porque ele vive. É claro que diante dessa celebração a ele, nós sabemos que dentro dessa cultura, dentro dessa palavra de Deus, como aqui ela falou, celebramos o casamento. E qual o problema com isso? Isso é bíblico, né? Celebrar casamentos, né? E outras coisas celebramos, mas principalmente nós celebramos a Deus, o Rei dos Reis. Amém? Os céus têm a sua cultura, têm os seus valores. Para a gente já meio que finalizar aqui, para se resumir, se nós quisermos conhecer a cultura dos céus, por favor, gente, vamos entender isso, né? A gente aqui está meio descontraído aqui e tal, mas nós precisamos entender que no céu há uma cultura. E nós precisamos nos alinhar a essa cultura. Nós precisamos entender essa cultura, porque nós temos essa responsabilidade na Terra de manifestar essa cultura do céu na Terra. Isso é muito sério, gente. Jesus edificou a igreja, a eclésia. Eclésia era esse povo escolhido. Eu estou sendo redundante, repetindo, justamente para que nós possamos realmente entender. E a gente saia, a gente possa dormir hoje, ou você que vai assistir depois, a entender. Os céus têm uma cultura, e o meu dever é entender essa cultura para poder manifestar na terra esse governo, essa cultura. E resumindo tudo que nós podemos entender um pouco mais sobre cultura, sobre a cultura dos céus, é Mateus 5, 6 e 7. Se nós quisermos entender quais os valores, quais as atitudes que o nosso Rei Jesus ele espera que tenhamos aqui na Terra, Mateus 5, 6 e 7. Para você guardar melhor, a gente fala para escrever, né? Mas para você guardar também um pouco melhor, digite aí Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7 é a cultura dos céus. É os pensamentos do nosso Rei, que quer que nós possamos colocar em prática aqui nessa terra.
Mateus 5, 6 e 7. Eu vou ler só um pouquinho aqui, Mateus 5, verso 3 ao 10. Por exemplo, que choca muito com a nossa cultura. É o contrário, né, na nossa cultura. E eu vou ler só uma parte, né? Porque o ideal é nós lermos tudo, né? Mateus 5, 6 e 7 e destrinchar cada uma delas. O pessoal tá digitando aí, Mateus 5, 6, 7. Vai todo Glória mundo a ver Deus. aí, Mateus 5, 6, 7, não vamos Se esquecer. quiser colocar ainda hashtag cultura do reino, ó, então É isso aí. já fica gravado aí, né? Mateus 5, capítulo 5, verso 3 ao 10. Bem-aventurado os pobres de espírito. Feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz os que choram, porque eles serão consolados. Feliz os mansos, porque eles herdarão a terra. Feliz os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha a cultura do céu, gente, por favor. Gente, é 50 minutos já, dá vontade de ler tudo, né, gente? Pra gente absorver toda a cultura dos céus. Oh, Deus. Vamos continuar. Feliz os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu Deus. Feliz os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, gente. Meu Deus. Feliz os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meu Deus. Quer continuar mais um pouquinho? 51 minutos, mais um pouquinho para nós entendermos a cultura dos céus. Bem-aventurado, feliz sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Cultura dos céus. Vamos conhecer então mais os pensamentos do nosso rei, para que nós possamos implantar na terra. Por exemplo, ele vai continuar dizendo: vós sois o sal da terra. E o sal serve para fazer diferença, para preservar, para dar sabor, né? Ele continua falando no verso 14: vocês são a luz do mundo. Não tem como esconder essa luz. Acende, brilha essa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. E tantas outras, sabe, princípios e valores da cultura dos céus. Por exemplo, acho que é algo bem prático para a gente terminar aqui. Na Bíblia também, eu não lembro aqui a referência, você que está aí lendo aí, deixa eu ver. Bom, fala sobre se alguém te pede para andar 1 milha, vai e anda 2 milhas. Peraí, de novo, gente, a cultura dos céus é diferente da nossa. A nossa, muitas vezes, é o que o chefe pediu, eu vou lá e faço. Por que nós não fazemos um pouquinho a mais do que foi pedido? Eu só fiz isso porque o meu líder pediu isso. Por que a gente não faz um pouquinho a mais? Sabe, naquele tempo, sabe, era falado isso. Jesus falou, olha, porque os romanos, eles tinham, diante da lei, essa regalia de pedir para que qualquer pessoa ali pudesse carregar algo durante 1 milha. E Jesus vai falar para eles, não, vocês não vão carregar somente vai e carregue 2, por 2 milhas. Porque ele estava querendo querendo dizer para os romanos, eu não estou debaixo dessa cultura romana, eu não estou debaixo dessa lei. Eu estou debaixo de uma outra lei, que é dos céus. É assim que a gente mostra que nós estamos debaixo do reinado de Deus, da cultura dos céus. Através das nossas atitudes, as pessoas vão ver que reino a gente pertence.
E vamos falar a verdade então, pessoal. Por exemplo, aonde você trabalha, qual cultura está sendo manifesta ali? Será que nós não podemos fazer um pouco mais? Será que nós não podemos ser diferente, né? Porque afinal, somos os céus. E nós, como eclésia, temos essa responsabilidade de fazer diferença, de manifestar a cultura dos céus na terra. Amém? E a Cris colocou a referência, que é Mateus 5:41, gente. Obrigado. Mateus 5:41. Olha, tá aqui mesmo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por isso que é muito bom estar com vocês, né? A multiforme sabedoria, ela é manifesta, né? Obrigado, Cris. E, gente, nós vamos terminar então por aqui, fechando então com um resumo daquilo que nós falamos até agora. Primeiro, eclésia. O governo de Roma tinha uma eclésia, pessoas escolhidas pelo rei para poder absorver todos os seus pensamentos, a fim de que eles pudessem ser enviados e implantassem a cultura onde quer que eles fossem. E onde quer, ou qualquer lugar que tivesse, era Roma, com sua cultura, com todos os seus valores. E assim nós somos. Venha o teu reino. E Jesus falou, edificarei a minha eclésia. Assim como o imperador de Roma tem a sua eclésia, eu também estou edificando a minha eclésia. Aleluia. Estou escolhendo pessoas para poder entender, absorver meus pensamentos, a fim de que agora eles vão para todas as nações, em todos os lugares, Amém. E sejam luz do mundo, sejam sal da terra, façam diferença, implantando a cultura dos céus. Aleluia. Na terra. Eu Por e isso você que somos essa eclésia. venha o teu governo, Amém. venha o teu reino na terra, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Aleluia. Ai, gente, mas vamos lá, vamos orar, porque já vamos terminar, 56 minutos. Vamos orar então? Amém. Que tipo de cultura temos manifesto nesses dias, nesse tempo? Vamos fazer diferença, amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por esse breve período de tempo, mais uma vez, onde pudemos aqui compartilhar um pouco mais acerca do Teu reino. Amém. E, Senhor Deus, nos perdoe, meu Deus, como súditos, como eclésia, por muitas vezes não entender os pensamentos do nosso rei, por muitas vezes, meu Deus, não entender o coração e a cultura do nosso rei. Senhor, meu Deus, e perdoa também por muitas vezes até conhecer, mas não entender a nossa responsabilidade. Amém. Pai, por isso que eu oro por conhecimento da cultura do coração de Deus, a cultura dos céus, como eu também oro, meu Deus, por ativação da nossa responsabilidade, meu Deus. Sim, Pai, um despertamento, ativação da nossa responsabilidade como eclésia. Meu Deus, somos enviados para vários lugares todos os dias. É o Senhor que nos envia todos os dias com um propósito, Pai, de manifestar a cultura dos céus na terra, Senhor. Pai, que assim seja. Pai, nesse dia, alguns já estão indo trabalhar à noite, outros já vão dormir, outros também vão fazer outros afazeres, mas onde forem, Senhor meu Deus, que o reino de Deus, o governo dos céus, venha à terra por meio da cultura, a manifestação dos céus. Venha à terra, Senhor meu Deus, por meio de cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai, porque somente é o Teu governo que faz sentido. Somente o Teu governo é que dá certo, Pai. E é esse governo que nós ansiamos. E nós queremos preparar o Teu caminho para a Tua volta. Queremos fazer a nossa parte até que o Senhor venha, Pai. Assim oramos, Pai, que o Senhor nos dê uma noite de descanso. O Senhor nos dê, Senhor, meu Deus, sim, meu Deus, cada dia mais entendimento acerca desse reino que o Senhor deseja que nós manifestemos nessa terra, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Como Obrigado, queima essa glória a palavra. Deus. Vamos deixar queimar, permanecer. Amém. 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 Então que Deus abençoe aí cada um que esteve aí conosco até agora. Você que assistiu aí completo, né? Michele está acordada até agora. Olha, a Andréia, a Cris, a pastora Kátia, né? Todos vocês aí, Tiago,
a Tati, também o Kleber, a Ana, né, Nando, todos vocês aí, gente, que Deus abençoe. Amém. Sabe? Rogério também, abraço aí, Rogério, Rosane, glória a Deus, muito bom aí. E se você foi edificado por essa palavra de alguma forma, então compartilhe para os seus contatos, para que haja um despertamento da eclésia. Há muitos que ainda estão dormindo, há muitos que não estão exercendo por falta de entendimento. Então vamos espalhar, né, este conhecimento na multiforme sabedoria. É isso aí. Fernanda também. E glória a Deus. Deu 1h10, gente. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Até já. Tchau, tchau. Até mais. Paz.